Boa tarde a todos, tudo bem? Vamos dar continuidade aos seminários, né, da anatomia do sistema cardiovascular com o tema isquemia mesentérica aguda, certo? Minha equipe, né, é composta por mim, né, que sou o Carlos Eduardo, por Hugo Bessa, por Igor Pessoa, Matheus Patriota, Ryan Lucas, Thiago Ellery e Wellington Albuquerque, certo, gente? A gente vai dar, né, um pequeno arcabouço sobre a doença, certo? E em seguida a gente vai falar um pouco sobre o manejo, né, relacionado a um relato de caso dessa afecção, certo? Então vamos lá. Isquemia mesentérica aguda, certo? Ela consiste na interrupção do fluxo sanguíneo intestinal secundário a algumas condições, certo? Logo, nós podemos perceber que é uma afecção que está relacionada à hipóxia e, consequentemente, pode levar a uma anóxia, certo? Se não for tratado a tempo, ok? Então, pode acontecer secundário a quê? Pode acontecer secundário a uma embolia, que consiste, né, em um trombo que é formado num local que se desprende e viaja para outro local, certo? Pode ser secundário a uma trombose, que é um mecanismo de trombo formado naquele vaso e que vai obstruir, certo? Aquele vaso e aquele fluxo, ou pode estar relacionado a um estado de baixo fluxo, relacionado a vasoespasmo ou alguma placa aterosclerótica, certo? E isso, naturalmente, como eu disse, né, no progresso, vai gerar hipóxia e vai cursar com uma anóxia, certo? E como consequência da anóxia, a gente vai ter uma necrose tecidual, certo? E é importante aqui citar que a isquemia mesentérica aguda é um dos tipos de abdômen agudo, mais especificamente do tipo vascular, certo? E ele gera absolutamente uma dor excruciante, certo? Que é referida pelos pacientes, geralmente numa escala subjetiva de dor, 10 de 10, certo? Então, o arcabouço fisiológico, para a gente entender um pouco essa doença, reside no fato de que a mucosa intestinal ela tem um alto índice metabólico, ou seja, o metabolismo dela é muito alto, é muito elevado. Por que ele é muito elevado? Porque ele tem três principais funções, certo? Bombear ativamente substâncias dentro do intestino relacionado à absorção. Ela produz, certo? Essa mucosa intestinal produz hormônios, certo? E além de produzir hormônios, produz enzimas digestivas e, naturalmente, ela tem que se manter. Ela tem o metabolismo basal dela. O enterócito tem o metabolismo basal dele. Logo, essas três características fisiológicas garantem que a mucosa intestinal, né, tenha um alto índice metabólico. E, naturalmente, a gente sabe que órgãos com um elevado índice metabólico, com elevada taxa metabólica, necessitam de um fluxo sanguíneo elevado, que possa levar os nutrientes, que possa levar os gases e retirar as excretas dele, certo? Então, naturalmente, se ele é muito ávido por sangue, qualquer efeito isquêmico vai causar um grande problema, né, nesse tecido, certo? Então, o processo fisiopatológico está relacionado principalmente à necrose, certo? Quando há necrose do tecido, vai ocorrer a morte, certo? Dessa barreira mucosa. A gente ainda vai estudar um pouco mais sobre essa barreira mucosa e ver que a importância dela é tremenda, mas agora o que eu posso adiantar é que ela é formada pelos enterócitos, certo? Que estão ligados um ao outro por junções de oclusão, certo? Além desse fato, esses enterócitos, eles acabam produzindo um muco, e além desse fato, nós temos um tecido linfático associado a essa mucosa intestinal, que é o GALT, certo? Toda essa barreira mucosa que a gente chama, né, barreira de células intestinais, a barreira intestinal, né, ela tem uma principal função. A principal função é impedir que nós, literalmente, nos auto-infectemos com a nossa microbiota da luz intestinal. Então, naturalmente, o nosso terceiro espaço, nosso interstício, certo, intestinal, ele é estéril da nossa microbiota. Porém, com a isquemia, a necrose desse tecido, vai haver a morte desses enterócitos. E essa barreira vai ser rompida, de modo que vai haver a entrada das bactérias dessa microbiota, certo? Toxinas e mediadores vasoativos que são produzidos por elas, né, também vão entrar no nosso intestino. E, naturalmente, elas vão se difundir para a corrente sanguínea. E na corrente sanguínea, elas vão tanto, né, as bactérias, elas vão tanto se difundir por todo o corpo, quanto continuar, né, se reproduzindo de maneira fenomenal, que só elas sabem como fazer, e literalmente povoando toda a circulação. E isso gera uma resposta sistêmica inflamatória. A resposta inflamatória, ela é boa, nós sabemos. Porém, o problema aqui é que essas bactérias estão tão difusas
estão tão difundidas pelo nosso sistema circulatório, né, e naturalmente por outros tecidos, que há uma resposta inflamatória sistêmica, geral, em todos os órgãos e praticamente todos os vasos. Este é que é o grande problema. E essa resposta inflamatória ela vai residir em duas principais características. A gente sabe que a sepse é essa infestação das bactérias na nossa corrente sanguínea que geram um quadro de inflamação, certo? De inflamação sistêmica. Mas essa inflamação ela vai causar duas principais características, né? Ela vai causar dois principais problemas, né, que vão levar a uma afecção mais grave que a gente vai já discutir, certo? O que vai acontecer? Quando essa resposta inflamatória sistêmica está estabelecida no nosso corpo, vai haver o aumento do calibre do vaso, certo? Dilatação, vasodilatação sistêmica, certo? Lembremos, sistêmica. E isso vai causar o quê? Uma hipotensão, naturalmente, certo? Além desse aumento do calibre do vaso, dessa vasodilatação, vai ocorrer um aumento da permeabilidade desses vasos. Logo, o líquido que está, né, o sangue, vai tender a se difundir para o terceiro espaço, né? Líquidos vão tender a se difundir para o terceiro espaço, gerando um edema generalizado. Lembremos, mais uma vez, que isto é uma afecção sistêmica. Então, essas duas características, essa hipotensão e essa hipovolemia, ou seja, essa baixa quantidade de sangue, esse baixo volume de sangue causado por esse extravasado para o intestício, são essas características que vão causar o chamado choque séptico, certo? Existem vários tipos e mecanismos de choque, certo? Mas aqui nós estamos nos atendo ao choque séptico, que é causado justamente por essa inflamação sistêmica, certo? O que faz com que o sangue saia do nosso vaso e, além da vasodilatação, né? Com a vasodilatação vai haver uma hipotensão. E no que reside o choque, no que reside a importância e a gravidade do choque? O choque é exatamente essa insuficiência, certo, de perfusão tecidual, por algum motivo, certo? E neste caso a gente viu que é por causa da hipotensão e da hipovolemia. Então, é uma condição naturalmente grave, certo? E que, atrelada a ela, naturalmente, a mortalidade, infelizmente, também é alta, certo? Então, a gente viu que a isquemia mesentérica aguda é uma doença isquêmica, certo? É uma doença que gera um infarto do nosso tecido digestório, certo? Mas a principal, né, a principal causa, certo? Que a gente vê assim, que está, né, que nos leva a pensar, né, qual o seu início, é a formação de um êmbolo. Porque o trombo a gente sabe que se forma num vaso proximal, que fica ali. Uma placa aterosclerótica também, na verdade. Então, o êmbolo é que faz a gente pensar, de onde é que ele vem? Será que ele vem da perna? Né? Na trombose venosa profunda, que é muito comum, né? Então, assim, vamos pensar. Esse trombo da perna, na nossa TVP, sobe, certo? Vem para o nosso átrio direito, átrio, né? Átrio direito, ventrículo direito, e depois ele vai para o pulmão. No pulmão, a microvasculatura pulmonar age como uma rede, né? Segurando esses êmbolos. Isso é ruim, né? Isso, naturalmente, quando um êmbolo obstrui um vaso pulmonar, vai causar uma embolia pulmonar, né? Uma embolia pulmonar não, perdão, um tromboembolismo pulmonar, certo? Um TEP. Embolia pulmonar não, uma tromboembolia pulmonar, um TEP, que é um caso gravíssimo também, um infarto pulmonar, né? Então, o que vai acontecer? Esse êmbolo, ele tem possibilidade de causar uma isquemia mesentérica aguda? Naturalmente não. Os êmbolos que têm grande chance de causar uma isquemia mesentérica aguda são os êmbolos que vêm do coração. E, além disso, eles também têm grande possibilidade de causar acidentes vasculares encefálicos, né? Porque eles saem do coração, vêm pela aorta, né? Então, nós temos aquelas 3 grandes artérias ali que saem do arco da aorta e que são, né, que pode predispor ao aparecimento de um AVC. Mas se esse trombo passar, né, se esse êmbolo passar, perdão, né, ele pode obstruir os grandes vasos, né, intestinais, né, os grandes ramos aórticos que dão para né, o tecido intestinal. Então, naturalmente, qualquer condição, cardíaca ou não cardíaca, que possa causar um êmbolo no coração ou no trajeto da aorta até os vasos intestinais, pode ser um causador de isquemia mesentérica aguda, certo? Pode acontecer por uma cardiopatia grave, certo? Uma cardiopatia grave está, né, basicamente relacionada a cardiopatias inflamatórias, certo? Endocardites, que fazem com que haja uma lesão, né, do endocárdio, e isso forma um trombo que se desprende e forma um êmbolo. Uma arteriopatia, no mesmo mecanismo,
uma inflamação do endotélio que causa um trombo que se desprende e forma um êmbolo. A dislipidemia, basicamente o mesmo mecanismo. Placa de colesterol, inflamação do endotélio e do vaso, certo? Formação de trombo, que pode se desprender e formar um êmbolo. Diabetes, mesmo mecanismo, relacionado a lesões endovasculares, né? Arritmias, é um mecanismo diferente. Arritmias, elas geralmente, né, elas provocam uma estase sanguínea, certo? Ela é relativa, certo? Ela não é absoluta. Lembremos que isso é dentro do coração. Ela causa uma estase sanguínea relativa. Então, o sangue, teoricamente, ele fica um pouco mais parado, certo? Um pouco mais parado. Tudo isso é dinâmico, mas ele fica um pouco mais parado, certo? Isso pode predispor à formação de trombos, né, e de êmbolos, naturalmente. Na verdade, as arritmias, elas são, né, grandes provocadoras desses quadros. A fibrilação atrial é, sem dúvidas, uma das grandes geradoras de êmbolos do coração, né? Grandes causadores de AVC, grande causador de isquemia mesentérica aguda, porque a sístole atrial não vai acontecer de uma maneira, né, correta. Então, esse sangue, esses 30%, né, restantes, que são expelidos pela sístole atrial, eles vão ter certa dificuldade, né, aumentando o trabalho cardíaco, naturalmente, né, e gerando uma pequena estase, né, nesse sangue, que pode gerar a produção, né, de êmbolos, né? Então, a gente tem também valvopatias, que podem ser as valvopatias gerando estenose dessas válvulas, que podem acontecer também pela febre reumática e várias outras afecções, e a idade avançada, que naturalmente pode predispor ao aparecimento dessas doenças crônicas, certo? E que naturalmente leva, né, ao fato de que apareçam alguns problemas associados ao sistema cardiovascular, né, como um todo. Então, aqui a gente entende um pouco, eu trouxe essa imagem para a gente entender um pouco o mecanismo de trombose, certo? Trombose aterosclerose. Nós vemos aqui, né, um trato gastrointestinal normal, certo? Com os vasos mesentéricos, e aqui nós temos, certo? Uma necrose, certo? Do tecido, do nosso tecido digestório, do nosso tecido, certo? Entérico, que está relacionado à trombose, né? Pela placa, né? Pela placa aterosclerótica, que a gente vê aqui, a formação dessa placa aterosclerótica. Então, a gente já, né, conhece um pouco do mecanismo, né? Que ele vai chamar os macrófagos, né? Questão, células espumosas, né? Os mediadores de inflamação, formando trombos ali, que podem se soltar e formar êmbolos, ou mesmo formar um trombo que vai obstruir um tronco dessa artéria, né? De modo que a jusante, a gente vai ter, né, uma isquemia, né, que pode cursar com uma necrose do tecido. E aqui a gente tem uma isquemia, certo? De alça, de parte da alça, e uma isquemia total dos intestinos, certo, gente? São condições talvez quase igualmente graves, são muito graves, porém a gente não pode comparar com certeza uma necrose, certo? Uma necrose de parte da alça com a necrose do tecido do intestino inteiro, né? São condições de altíssima mortalidade, mas naturalmente aqui a gente pode fazer uma remoção cirúrgica dessa parte necrótica e unir as partes saudáveis. E aqui, infelizmente, basicamente a gente não tem prognóstico aqui. Infelizmente, esses pacientes evoluem para a morte, certo, gente? Então, os meus colegas vão, né, continuar, né, vão dar continuidade à explicação. Eu espero que seja bastante proveitoso. Bem, boa tarde, professora, boa tarde, turma. Eu vou dar prosseguimento aqui na apresentação, falando das principais causas e dos principais sintomas da isquemia mesentérica aguda, certo? Eu vou dar início com as principais causas e como essas causas elas levam ao número de isquemias mesentéricas agudas, certo? Primeira causa que eu vou falar é da embolia arterial, também chamada de embolia da artéria mesentérica superior. Bem, ela é responsável por cerca de um pouco mais de 40% dos casos de isquemia mesentérica, certo? Bem, o que é a embolia arterial? Ela é uma doença coronariana, ela que apresenta uma insuficiência cardíaca, ela é classificada como uma doença cardíaca valvar e uma fibrilação atrial, certo? E a segunda causa que eu vou falar, que leva à isquemia mesentérica, é a isquemia não oclusiva. A isquemia não oclusiva, ela praticamente está presente em cerca de 15% dos casos, certo? E a isquemia não oclusiva nada mais, nada é do que um estado de baixo fluxo sanguíneo, certo? Como insuficiência cardíaca, um choque, certo? Uma vasoconstrição hispânica, certo? Pode ser causada por vasopressores, como a cocaína, fumar tabaco, etc, certo? A terceira causa que eu vou comentar
é a trombose da artéria mesentérica superior, certo? Bem, a trombose arterial, ela é responsável por cerca de 30% dos casos. E ela é nada mais, nada menos do que uma aterosclerose generalizada, certo? E a quarta causa que eu vou comentar é da trombose venosa, também chamada de trombose da veia mesentérica superior. Bem, ela é nada mais, nada menos que um estado de hipercoagulabilidade, causado por condições inflamatórias, como uma pancreatite, uma diverticulite, certo? Um trauma, algum machucado, alguma coisa, uma insuficiência cardíaca, uma insuficiência renal, hipertensão, e é uma doença descompassiva, uma doença de descompressão, certo? E isso causa o desequilíbrio sanguíneo, o desequilíbrio do fluxo sanguíneo, e acaba levando aos casos mais graves de isquemia mesentérica aguda, também responsável por 15% mais ou menos aí dos casos, certo? Agora eu vou passar para os sintomas. Bem, a gente tem os principais sintomas, eu vou comentar dos principais sintomas e de como eles vão se desenvolvendo através da doença. O primeiro sintoma, que é mais presente, ele é o mais, que a gente já pode começar a entender sinais da isquemia mesentérica, é a dor abdominal intensa. A dor abdominal intensa, ela é causada com uma rigidez do abdômen. Quando o abdômen ele começa a ficar mais rígido, começa a sentir uma dor muito forte. E aí a pessoa já tem que, depois de sentir essa dor, é melhor ir no médico para consultar um diagnóstico que pode ser isquemia mesentérica. Junto com a dor abdominal intensa, nós temos a diarreia. Bem, a diarreia, ela vai ser... eu já vou aliar aqui com o terceiro principal sintoma, que é vômitos e perda de sangue pelo tubo digestivo. Bem, aliar esses dois, a pessoa perde sangue pelas fezes, graças aos problemas arteriais, problemas de coagulação sanguínea causados pela isquemia. Bem, durante o desenvolvimento da necrose causada pela isquemia, ela pode demonstrar sinais de peritonite. O que é uma peritonite? Ela é uma inflamação da membrana que reveste a parede abdominal, que cobre os órgãos abdominais, certo? Com essa inflamação causada também pela isquemia, pelo sangramento, por tudo, pela necrose, ela vai se desenvolvendo. Isso aí já é numa isquemia, num caso muito mais grave, que se não for tratado pode até levar a óbito, certo? Bem, a dor abdominal intensa, ela sugere principalmente o caso de embolia arterial, certo? E os pacientes que tenham um histórico de desconforto abdominal pós-prandial sugerem uma angina intestinal, que pode até levar aos casos de trombose arterial, certo? Como eu citei ali no começo. Aqui na imagem a gente tem as artérias que irrigam o abdômen, mas isso aí quem vai comentar mais depois, meu amigo Wellington, e a gente vai... pode passar aí. Bom, dando sequência à apresentação, vou falar um pouco sobre os vasos que irrigam o conteúdo abdominal. Mas, inicialmente, precisamos compreender que a aorta descendente, ao chegar na região do hiato aórtico, mais precisamente entre os pilares do diafragma, que vai ficar localizado ali na parte posterior do diafragma, ao nível da vértebra T12, neste ponto, a aorta descendente vai passar a ser chamada de aorta abdominal. Então, da aorta abdominal, vão emergir 3 vasos principais, que são chamados de ramos viscerais. Esses ramos viscerais são o tronco celíaco, a artéria mesentérica superior e a artéria mesentérica inferior. Quais estruturas serão irrigadas por esses vasos? Bom, o tronco celíaco vai irrigar o esôfago, o estômago, a parte proximal do duodeno, o fígado, a vesícula biliar, o pâncreas e o baço. Já a artéria mesentérica superior vai suprir a parte distal do duodeno, o jejunum, o íleo e o cólon até a região da flexura esplênica. Esse local, a região da flexura esplênica, é clinicamente relevante nos casos de isquemia na região abdominal. Por quê? Essa área vai estar localizada entre as regiões que são supridas pela mesentérica superior e a mesentérica inferior, e por isso vai acabar recebendo anastomoses variadas, sendo então bastante sucinta aos casos de isquemia. Vale prestar bastante atenção nessa região. Já a artéria mesentérica inferior vai suprir o cólon descendente, o cólon sigmoide e a parte do reto. Sobre o reto, juntamente com o estômago e o duodeno, são estruturas que, por outro lado, dificilmente serão afetadas pela isquemia.
Por quê? Essas estruturas vão receber vários vasos colaterais. E por isso, caso algum dos vasos sejam obstruídos, os vasos colaterais vão acabar suprindo de forma eficaz essa região, impedindo que ocorra a isquemia. Bom, aqui podemos ver uma organização bem didática desse conteúdo. Podemos ver a aorta abdominal dando origem mais superiormente ao tronco celíaco, que vai irrigar a região do intestino proximal. Mais inferiormente temos a mesentérica superior, irrigando o intestino médio. E mais inferiormente ainda temos a mesentérica inferior, irrigando a parte do intestino distal. Aqui tem uma imagem que eu considero bastante didática, pois mostra um aspecto 3D da localização desses vasos. Podemos ver mais posteriormente ali, o vaso de maior calibre é a aorta abdominal, que mais superiormente dá origem ao tronco celíaco. Descendo, eu tenho a mesentérica superior, depois a mesentérica inferior, e podemos ver mais lateralmente ali a artéria marginal do cólon, que é de menor calibre, tem uma menor importância, mas clinicamente é muito relevante. Por quê? Lembram que eu falei da importância da flexura esplênica? Bom, essa artéria marginal do cólon está justamente localizada ali entre a mesentérica superior e a mesentérica inferior, e vai poder suprir essa região da flexura esplênica, que fica localizado, se você pega a delimitação do abdominal, fica localizado no quadrante superior direito. Bom, é isso. Dando prosseguimento ao seminário, agora vamos falar do quadro clínico do paciente que apresenta isquemia mesentérica aguda. Alguns pontos que o médico tem que prestar atenção. Os pacientes que apresentam isquemia mesentérica aguda têm uma idade avançada, geralmente, maiores que 60 anos. Outro ponto são os fatores de risco, certo? Tanto para embolia quanto para trombose, que são as etiologias da isquemia mesentérica aguda. O paciente, a principal queixa do paciente vai ser a dor abdominal. Essa dor abdominal súbita, de moderada a intensa, certo? Difusa e constante. Vale salientar que essa dor abdominal é desproporcional ao exame físico. No exame físico, não vai existir uma irritação peritoneal. Então, o médico pensa que aquela dor, certo, é menor comparada ao que o paciente está relatando. O paciente também pode apresentar náuseas e vômitos, certo? Essa diarreia, que pode evoluir para obstipação, certo? Relacionada à diminuição dessa perfusão para o intestino. O paciente pode apresentar uma falta de apetite e, além disso, uma hemorragia digestiva relacionada à descamação da mucosa, tá? Devido a esse tempo prolongado da falta de perfusão adequada para o trato intestinal. Falando um pouquinho agora de epidemiologia também, certo? E do quadro clínico separado, da embolia arterial, da trombose arterial e da trombose venosa. Então, a embolia arterial, certo? É a mais comum. Vai acometer 50% dos casos dos pacientes com isquemia mesentérica aguda. A embolia arterial é súbita, certo? E a fonte é emboligênica. Então, como foi relatado lá nas características gerais. Então, a embolia arterial, 50% dos casos. A trombose arterial, 25% dos casos de isquemia mesentérica aguda, certo? É causado pela trombose arterial, certo? Uma história prévia de dor abdominal após a alimentação é um quadro clínico que merece ser destacado, certo? E de forma aguda vai ocorrer essa trombose. O fator de risco para essa trombose arterial, a gente tem que se associar a arteriosclerose. Por fim, a trombose venosa acomete pacientes mais jovens e tem sintomas menos marcantes, certo? Sintomas mais insidiosos. Isso faz com que haja um retardo nesse diagnóstico da isquemia mesentérica aguda, no caso da trombose venosa. Nós temos que associar os fatores de risco em relação à trombose venosa a fatores de risco ligados à hipercoagulabilidade, certo? Que pode ter a predisposição relacionada a medicamentos, a um trauma prévio, a doenças. Então, são esses os quadros clínicos que o paciente vai apresentar, geralmente, quando está acometido de uma isquemia mesentérica aguda. Agora eu passo a palavra para Ryan complementar. A isquemia da mucosa intestinal. E aí a mucosa vai necrosar, vai descamar e vai ser observada essa
essa secreção durante o toque retal, né? Outra coisa também que vai ajudar muito a fechar o diagnóstico é a questão laboratorial. Então, a leucocitose do paciente ela vai estar bem elevada, ok? O que normalmente é para ser em torno de 11 mil, nós vamos ter 20, 30 mil de leucocitose com desvio à esquerda. Então, isso aí é uma característica que também vai nos ajudar a fechar esse diagnóstico. E, por fim, a gasometria, né? O paciente, ele, muito provavelmente, ele vai apresentar acidose metabólica, uma acidose láctica, e essa acidose, ela também é outra característica que vai nos ajudar a fechar o diagnóstico do paciente, né? Então, a parte laboratorial é muito importante, tá certo? O toque retal nessa situação é muito importante. Então, se o paciente chega com a característica de dor abdominal, mas não tem peritonite, a gente vai para o toque retal, que vai nos ajudar bastante. E outro ponto também muito importante é a questão dos exames de imagem, né? Que vão ser, que os meninos vão discutir agora com vocês. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Igor. Eu vou dar continuidade aqui à doença em questão, né, que é a isquemia mesentérica aguda. Minha parte aqui eu vou falar dos exames de imagem, beleza? Nesse caso aqui eu vou começar por uma angiotomografia do abdômen, né? Um corte axial aqui. Depois eu vou dar uma ampliada. Mas, basicamente, o exame padrão ouro para essa doença é a angiografia por cateterismo com subtração digital, tá? Aí, no caso aqui, eu vou passar por uma imagem mais ampliada, uma vista mais ampliada desse corte axial. A gente observa que é um corte axial já no nível lombar, tá? Pega o abdômen aqui e tal. Nesse corte, o que é que a gente pode perceber aqui? Que você tem a artéria mesentérica superior aqui, ó, ramo da artéria aorta, né? Da aorta abdominal. E aqui a veia mesentérica superior. Tem esses dois vasos aqui. E dá para perceber, em certa medida, uma falha no enchimento deles, o que pode indicar o que é compatível, na verdade, com uma trombose nelas, tá bom? E além disso, continuando nessa imagem aqui, é importante a gente notar a distensão presente das alças intestinais, certo? Que é característica dessa doença, tá? Passando aqui. No caso, eu vou falar agora da figura, de outras figuras aqui, já num corte mais coronal, né? Corte coronal e outro axial mais inferior, né? Nesse caso aqui, observou-se hipocontrastação sugestiva de hipovascularização, ou seja, pouco sangue chegando nas alças intestinais do intestino delgado e do seco, além de outros sinais de obstrução intestinal secundária, tá? Nessa figura 2 aqui, ó, nessa figura 2, a gente pode perceber, tem umas certas linhas aqui, ó, essas linhas contínuas, elas indicam uma baixa quantidade de sangue nas alças do ilho distal e do seco, tá? Isso tem muito a ver porque a artéria mesentérica superior, ela tem ramos para essas regiões, tá? Porque ela tem alguns ramos como o ramo intestinal, a artéria cólica média, tem a artéria cólica direita e tem a artéria iliocólica, que é ramo terminal da artéria mesentérica superior. Todas essas vão irrigar essas regiões aí, né? Tá? Além do mais, a gente tem aqui, ó, essa linha pontilhada aqui, tá? Pontilhada aqui, que indica que as alças do duodeno e do jejunum estão com contrastação normal, tá? Esse caso aqui. E nessa figura 3 aqui, a gente tem um corte axial na fase portal, né? Que pode se evidenciar a ausência aqui, ó, nesses pontos aqui, de vascularização, tá? Dando continuidade aqui ao nosso trabalho e para finalizá-lo, eu vou falar um pouco acerca do tratamento da isquemia mesentérica aguda,
certo? O tratamento ele vai depender de diversos fatores, que vão desde o tempo do diagnóstico até a gravidade da isquemia. Quando o diagnóstico ele é realizado de forma precoce, há ainda a oportunidade de revascularização e reversão da isquemia intestinal. Então, nesses casos, o tratamento endovascular ele vem sendo cada vez mais utilizado. E o que é um diagnóstico precoce? Quais são os casos precoces? São casos em que, geralmente, o diagnóstico é feito em até 8 horas e não há sinais nem sintomas de sofrimento intestinal, certo? E o que é esse tratamento endovascular? Ele é um tratamento, é uma modalidade minimamente invasiva, que exige uma menor resposta metabólica, consequentemente exige um tempo de recuperação reduzido, e dentre essa modalidade, vale destacar a revascularização por trombólise. Aqui nós temos a representação de uma trombólise da artéria mesentérica superior, certo? Em que a angiografia, a imagem A, né, a imagem à esquerda, eu tenho a angiografia inicial, que ela mostra a artéria mesentérica superior com uma interrupção abrupta ali do contraste, do seu fluxo, na sua porção proximal, ali onde se encontra aquela seta amarela. Já na imagem B, a angiografia à direita, foi feita após a realização da trombólise, e nós vemos que, mesmo com a presença de alguns trombos residuais, houve uma restauração da continuidade do vaso. Então, o seu fluxo voltou a ser contínuo. Pode voltar. Prosseguindo. Agora eu vou falar um pouco sobre as isquemias irreversíveis, certos casos mais graves, que pode haver, inclusive, necrose intestinal. Nesses casos em que há necrose intestinal, deve ser feita uma avaliação conjunta entre cirurgia geral e do aparelho digestivo para saber se há necessidade de uma eventual ressecção de segmentos do intestino, seja o intestino delgado ou o intestino grosso, certo? Então, nesses casos mais graves, o tratamento ele vai depender de como foi feito o diagnóstico. Se o diagnóstico foi feito durante uma laparotomia exploradora, já que o paciente já se encontra com o abdômen aberto e já se encontra em cirurgia, o tratamento escolhido, obviamente, é a opção cirúrgica. E, dentre as opções cirúrgicas, destaque-se a embolectomia, que é normalmente utilizada. Passa um pouco aí para eu falar um pouco sobre a embolectomia. Aqui nós temos, bem didaticamente, uma representação da embolectomia, em que a imagem superior, certo? A imagem A, ela mostra a dissecção e a exposição da artéria mesentérica superior, e que dá para ver nitidamente ali a presença do êmbolo. Na imagem B, a inferior esquerda, é feita uma arteriotomia transversal, seguida de uma remoção do êmbolo, na imagem C. E na imagem D, nós temos a arteriografia, o reparo da artéria. Então, basicamente, você abre a parede abdominal, faz uma arteriotomia, retira o êmbolo e fecha a artéria. Agora, dando continuidade, vou falar agora sobre se o diagnóstico for feito por meio de angiografia. Se ele for feito por meio de angiografia, o tratamento é a infusão de um vasodilatador, como a papaverina, por exemplo. Já os pacientes com embolia arterial ou trombose venosa, eles vão necessitar de uma anticoagulação por períodos prolongados, que pode ser feita com varfarina ou uma terapia antiagregante. E, nos casos de trombose, o tratamento usualmente escolhido é o bypass mesentérico, certo? Em que ele pode usar a própria aorta ou artéria ilíaca como doadora. No bypass mesentérico, são preferíveis enxertos autólogos, mas também podem ser utilizadas próteses sintéticas. Vou passar o slide aí, por favor. Aqui nós temos a representação de um bypass mesentérico, em que na imagem A foi escolhida uma prótese sintética e na imagem B foi escolhido um enxerto autólogo, nesse caso, a veia safena magna. E era isso que eu tinha para falar sobre o tratamento. Nós encerramos a nossa apresentação por aqui. Ficamos disponíveis para quaisquer dúvidas. Aqui estão as nossas referências. Muito obrigado a todos e uma boa tarde.